conversei com o Carille falou assim para mim, calma, faz o teu, a tua hora vai chegar. Você vai ter espaço nesse elenco. E aí deixa, logicamente, um jogador que está chegando, que está empolgado. Ele falou que quando recebeu a notícia que iria mesmo para o Corinthians, ele não se conteve de tanta felicidade, estava focado na Ponte Preta, mas não se continha de tanta felicidade de estar no Corinthians. E anima ainda mais. É esse o objetivo do Carille nesse momento. É fazer com que esses jogadores que estão chegando, eles estejam completamente empolgados e eles deem absolutamente tudo nesse começo. O André Luiz fez boa Série B pela Ponte Preta. Sim. Ele nem pertence à Ponte Preta, ele pertencia ao Cianorte, estava emprestado à Ponte. É um dos sete reforços do Corinthians, é um dos 3 que o Corinthians gastou dinheiro para comprar. R$1.800.000, chega com muito menos badalação do que vários dos jogadores que são reforços, mas é um atacante de lado que consegue fazer bastante gol. Tem muito atacante de lado que não tem vocação nenhuma para fazer gol. Ele não, ele costuma chutar gol, em alguns momentos até atua como um falso 9. É uma aposta, é mais uma das apostas do Corinthians. O Corinthians, nos últimos anos, se deu bem com várias apostas, então não vejo problema. E até em cima das informações do boletim que o Ortega deu agora há pouco, ele elogiou a boa atuação do Mosquito, não é o Gustavo Silva, Gustavo Mosquito. Na segunda-feira eu conversei com um auxiliar do Carille e ele se dizia impressionado com os primeiros treinos do Mosquito. Velocidade, personalidade, ótimo no 1 contra 1. Geralmente o cara chega... O Gustavo Mosquito pertencia ao Curitiba, jogou a base. Nos últimos 6 meses nem jogou no profissional, porque tinha aquela briga de renovação de contrato ou não. Quando o Curitiba percebeu que ele tinha assinado com o Corinthians, o Curitiba escanteou o menino. Então, imaginava-se que ele chegaria todo tímido e tal. Tem treinado bem, participou bem do jogo de hoje. Pode ser também mais uma alternativa para o lado de campo. Eu acho que em relação a essa missão que você falou, né, Marcela, de manter todo mundo empolgado, esse é o menor dos problemas do Carille no Corinthians. Eu acho que ele tem um elenco até que, por não ser um elenco tão numeroso, né, como os elencos de Flamengo, de Palmeiras, ele não vai ter essa dificuldade de administrar os caras. Acho que, assim, caras como o André Luiz, como o próprio Mosquito, ele sabe que ter uma oportunidade no Corinthians, ainda que de vez em quando, aos poucos, já é um grande negócio. Quer dizer, já é a grande chance da vida desses jogadores. Então, não haverá de maneira alguma uma insatisfação com não ser titular, nem mesmo, acho, com uma eventual demora para começar a ter mais oportunidades. Eu acho que a gente olha para o elenco do Corinthians e a gente tem muito claro quem são os caras que vão começar jogando. Você pode ter uma dúvida ou outra. O próprio Romero, eu acho que é uma dúvida a partir do momento que chega o Ramiro. Né? Porque se a gente imaginar os caras de lado, o Ramiro, que para mim é uma contratação excelente do Corinthians. Também acho. É uma contratação excelente, mas não é um atacante, né? Não é um cara agudo, um cara que chega na área e tal. E aí talvez por isso faça sentido você ter do outro lado um cara de características mais ofensivas e talvez de mais qualidade, com todo respeito, Marcela, ofensivas do que o Ramiro. Eu só não gosto que você fale que ele é limitado. Do que o Romero. Do que o Romero. Eu só não gosto quando começa a historinha de ele é limitado, ele é limitado. Mas é limitado. Não existe isso limitado. Limitações. Ele Existe tem... a palavra, avisaram que tem essa palavra. Limitado, pessoa que tem limitações. Estado. Ele tem limitações, acho que técnicas e ofensivas, que ele compensa com outras coisas. O meu ponto é, talvez essas outras coisas, o que o Romero tem de legal, você de alguma maneira já vai ter do outro lado, né? Com o Ramiro e com qualidade mais defensiva, né? Com qualidade para recomposição, para impedir o time adversário de jogar, e você vai precisar do cara mais ofensivo, do cara que entra mais na área, do cara que se aproxima, do cara que cria mais, sobretudo. Acho que o Corinthians vai precisar criar bastante para o Bozelli, principalmente, né? O Bozelli é um artilheiro de qualidade indiscutível, agora ele vai precisar de jogadores armando para ele. A gente não sabe ainda se o Corinthians vai jogar no 4-2-3-1, no 4-1-4-1, que permitiria Sornosa e Jadson jogarem juntos, né? Não consigo... Num 4-2-3-1... Com o Carilão, esse cara Sornosa e Jadson aí por dentro. Então, mas Não dá, não. o que eu tô querendo dizer é, num 4-2-3-1, Sornosa aberto, também não dá. Então, assim... Eu acho que é uma questão. A gente fala que todos os reforços do Corinthians, e acho mesmo que todos chegaram para brigar por vaga de titular, mas num primeiro momento, Jadson e Sornosa, eles estão ali, não sei se dá para dizer, disputando. Eu acho que sim, acho que dá para dizer sim.
Talvez jogassem juntos Jadson e Sornosa se não tivesse o centroavante. Reproduzindo Mas aquele 4-2-4 que já funcionou com o Jadson e o Rodriguinho. Também não dá para jogar Romero e Ramiro. Não dá. Você põe o Romero de um lado, o Ramiro do outro, você tem um time que vai se defender muito bem, mas você vai ter um time que não tem velocidade pela linha de fundo, que não vai ter profundidade, que vai ter dificuldade na armação. E o Corinthians tem alternativas. Vai deixar o Bocelli morrer de fome. E o Corinthians tem alternativas ofensivas que a gente, enfim, né, acho que espera-se muito do Pedrinho. Tem o Cleison, tem, enfim... O Sérgio Dias, tem o Mosquito, tem o André Luiz. Tem essas apostas e tal. Acho que até os do ano passado ainda estão um pouco na frente. Claro que a gente nunca sabe. Vai que em 2, 3 rodadas do Paulista, esses nomes dos quais a gente falou agora, André Luiz, Mosquito, os caras começam a render muito bem, podem até ganhar a vaga. Mas acho que assim, o Corinthians tem muito jogador para testar também, considerando que o Ramiro vai ser titular indiscutível de um lado, o Corinthians tem muito jogador para testar com outras características e características mais ofensivas do que o Romero do outro lado. Sabe de quem a gente não fala faz mais? uma pergunta engraçadinha aqui, hein, Tironi? Vocês acham que com essa derrota do Corinthians pro Nacional, o Carille tá no bico do corvo? Vou ter que acabar com isso mesmo. Não, vocês estão querendo tem que acabar derrubar com o isso Jardine mesmo. por causa da Ninguém pré-temporada. tá querendo derrubar o Jardine. Não vem exagerar Tá as sim, coisas eu vi o nesse cardápio. programa, não, viu? Eu vi o cardápio, o Jean concorda comigo. O Bozelli falou na entrevista quando ele chegou e tal, que ele agradecia muito aos times todos que ele tinha jogado, sobretudo no México, porque sempre ele trabalhou com jogadores que jogaram para ele. Para ele jogar, para ele poder fazer gols e tudo mais, e etc. E aí estava essa discussão sobre Sornosa e Jadson ou Sornosa, ou um ou outro. O Corinthians vai ter que fazer um jogo que seja bom para o Bozelli, né? Eu acho que é diferente de você pensar no Corinthians lá do Jô, que era um cara que fazia mais funções. O Bozelli é o centroavante fazedor de gol. Ele vai precisar de gente para trabalhar para ele, ou por ele. Então eu não sei se vai ser possível fazer um Corinthians muito parecido com aquele campeão de 2017. Eu acho que vai ter que fazer um trabalho para que o Bozelli possa jogar e possa render e possa fazer os gols que normalmente ele faz. E aí eu não sei como o Carille pode fazer isso, como ele vai fazer isso. Vai tentar, vai ter alternativas e tal, mas... E aí que eu não sei se eu descartaria completamente Sornosa e Jadson juntos. Mas 4-1-4-1 com os dois centralizados? Não, a gente o Jadson pensa jogou pelo lado já, Bocelli né? não Agora entrar talvez em ele não campo. consiga Eu mais, também mas ele já penso. jogou Quando pelo o lado. Bocelli Mas pelo puder lado, por jogar. exemplo, pelo lado direito, Tironi, eu acho que a dúvida é Romero ou Ramiro? Sim. Não, Pelo você lado acha que esquerdo? existe essa dúvida? E eu acho que o Ramiro chega como titular até por conta da circunstância. o Ramiro até joga. por Não conta da existe. circunstância contratual do Romero. Do outro lado, deve ser um jogador de velocidade. Exatamente para contrastar com esse lado. Então, você pode pôr o Pedrinho, o Cleison, o André Luiz, o Gustavo Mosquito, aquele que tiver melhor. Centralizado vai ter uma vaga só. Um 4-2-3-1. Ainda que seja um 4-1-4-1, é bem capaz que o cara ele plante um primeiro volante, tipo um Ralf, e coloque nesse segundo volante alguém que sai um pouco mais, como o Douglas, como o Richard. Não, é que eu acho que aí, Nicola, depende muito. Quando eu falo no 4-1-4-1 com os dois, eu também acho que, assim, evidentemente o Corinthians não vai jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, contra o São Paulo, num 4-1-4-1 com Sornosa e Jadson centralizados. Mas, eventualmente, num campeonato estadual, tem muito jogo que você pode, sim colocar os dois. Varia em relação à partida também, né? Até porque o Bocelli também não vai poder jogar todas as partidas. A gente viu aqui quantos jogos ele está acostumado a fazer 40. por ano. 35 no máximo, 37 no máximo. E quantos jogos o Corinthians está programado para fazer no ano? É muito mais do que isso. Sabe de quem a gente não fala mais? Quem? Matheus Vital. Ele não, hoje o Ortega não falou dele agora? Não, mas nas nossas discussões, o cara que foi contratado do Vasco por 8 milhões de reais, todo mundo achou naquele momento uma pechincha, porque era tratado como a grande joia do Vasco, e não conseguiu jogar no... E até ele, Mas o que é que a gente falava? Que ele era o jogador de 1, 2 anos, daqui a 1, 2 anos. Tá bom, mas pode ser que ainda vingue, mas o primeiro ano dele no Corinthians foi bem decepcionante. É assim, ele não jogou poucas muito como titular. oportunidades, Não, mas em número de partidas ele teve mais que 40. Eu posso até pegar daqui a pouco. Um golzinho só. E ele virou alguém que não está mais cogitado. A gente falou da direita, da esquerda, da briga pelo meio. Eu não sei se eu acho justo avaliar em base no ano passado, porque... Não, beleza. É ruim pra mas todo eu não mundo, estou né? descartando ele. Eu só estou constatando que alguém que chegou
com um status de um jogador com muito potencial, não está entrando nas discussões. Mas isso que o Bertazzi falou é interessante. Eu acho que não só para o Corinthians, porque, claro, se você avaliar com base no ano passado, qualquer avaliação em relação aos jogadores do Corinthians vai acabar sendo negativa. Mas eu acho que, de maneira geral, nesse momento da temporada, a gente tenta fazer aqui, quer dizer, prever equipes que certamente vão mudar muito, né? Sim. Então a gente está falando, exatamente, não estamos falando do Matheus e tal, mas bastam 2 jogos, muitas vezes, num Campeonato Paulista, 2 bons jogos na sequência, para que mude tudo no radar, né? Quer dizer, para que o cara passe a ser considerado. Então é claro que quando a gente discute escalações e formações de equipe no meio da temporada, é uma coisa, porque a gente tem como base aquilo que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos jogos, e aí sim a gente muitas vezes está mais próximo do que vai acontecer no jogo seguinte. Nesse momento, eu acho que são suposições, e suposições em geral baseadas, claro, no potencial dos jogadores, na expectativa em relação aos jogadores, que em geral a gente sabe, né? Muda muito, assim. E o que eles fizeram também exatamente no ano passado, porque a gente vem com essa base, não tem jeito da gente não se lembrar exatamente do que aconteceu no ano passado, nos últimos jogos. E a expectativa em relação às contratações, quanto se pagou. Eu acho que, assim, se a gente fizesse um exercício aqui de dizer qual vai ser o time do Flamengo, qual vai ser o time do Palmeiras, do Cruzeiro, do São Paulo, do Corinthians, hoje, qual vai ser o time da temporada? E depois a gente chegasse ao final da temporada e visse qual foi o 11 mais constante desses times, certamente, olha, o acerto ia ser... miseravelmente. Ia ser uns 50%, não muito mais que isso, porque muda mesmo, não tem jeito. Lembra dos Daverson no Palmeiras, só pra gente dar um exemplo. O Arauz é outro jogador que vive a mesma situação do Matheus Vital. Embora tenha chegado depois e embora talvez precise até de mais tempo ainda para essa adaptação, porque é um jogador que veio de outro país e chegou na metade do ano. Foi comprado por 4 milhões de dólares. Mas desse o Carille falou, me impressionou a maneira como carinho, o Carille, né, falou. Que queria entender a forma... Porque ele chega como meio atacante, é usado como volante, é expulso, e aí ficou meio indefinido quem é o Arauz. Sim. E aí é curioso porque o Corinthians vende o Rodriguinho, que era o craque do time, por 6 milhões de dólares, e compra dias depois o Arauz por 4 milhões de dólares. Então, era outro jogador em quem se depositou uma enorme confiança, e também de quem a gente não fala. Se o Arauz for um volante de qualidade, num 4-1-4-1, ele pode ser esse homem para jogar à frente do volante. Para não ser um meio atacante, mas para ajudar. Num 4-2-3-1, você põe um volante de mais proteção e libera o Arauz. Se o Arauz virar o jogador que o Corinthians imaginou. Agora, de tudo isso que a gente está falando aqui, se comparar o Corinthians com outros times, o Corinthians é o que a gente menos sabe como vai ser. Ou menos imagina como vai ser o time. Titular? Né? Você acha? Titular. Acho que o Santos é mais incógnito, né? Tudo bem. Comparando com os que contrataram bastante. São Paulo, Corinthians, Flamengo e o Palmeiras, que não contratou tanto, mas enfim, tem um elenco muito grande. Acho que o Corinthians é o que mais a gente não sabe como vai ser. Né? Acho que tem muitas possibilidades Não sei. Porque quando a gente pensa no São Paulo, a gente pensa em N possibilidades também. Então, eu acho que o São Paulo tem mais alternativas, Tirone, assim. Não, sim, mas eu até concordo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tá... Como vai jogar o Sornossa? Vai jogar sempre o Sornossa? Vai jogar o Sornossa e o Jadson? Vai jogar no meio, dá pra Matheus botar no Vital, lado. Quem que vai ser do lado? É o Ramiro ou é o Romero? Acho que a gente tem muitas questões. Acho que, por exemplo, no São Paulo é outra coisa. É onde vai jogar o Hernanes, quem vai jogar do lado. São questões diferentes. Eu não acho que seja nem o Ramiro, nem muito menos onde vai jogar o Hernanes. O Hernanes vai jogar de meio, o Ramiro vai jogar titular aberto com direito. Eu não vejo muita dúvida. Mas eu acho que o Corinthians é o time que... É o time mais aberto, assim, de possibilidades de o que fazer. Pelo menos eu entendo assim. Acho que o Flamengo não, acho que o Palmeiras não. Sabe o que eu me preocupo nesse time do Corinthians é a defesa. Dá para ficar com o Henrique e com o Léo Santos? O Léo Santos é um jogador de potencial muito exaltado, que é mais um que no caos que foi o ano passado afundou. Muitas falhas individuais, gols que saíram em erros dele. Agora, quem acompanha a trajetória desse jogador desde a base entende que tem um potencial ali. Maior até que do Pedro Henrique, que já foi titular. Sim. Então, eu acho que
esse começo de ano também serve para observar isso, né? Se de repente, num time melhor organizado, o que foi o Corinthians na sua história recente? O paraíso dos zagueiros. Porque sempre foi um time tão arrumado, tão encaixado, que não vou dizer que era uma teta jogar na zaga do Corinthians, porque eu tô aqui sentado no sofá. Mas sempre foi um time muito, muito convidativo para o zagueiro se dar bem. Então, talvez seja positivo para ele, assim. Mas eu acho que tem que observar o começo do ano para ver se é realmente necessário ir ao mercado ou não. Porque, de fato, ano passado ele cometeu muitos erros, mas ainda há uma expectativa muito boa nele, né? Não por acaso, volta e meia se fala aí de times de fora que observavam e tudo. Eu Então, perdi um acho pouco que vale das a pena. esperanças no Léo Santos lá. Mas Entendo o que você disse a respeito da organização. Ele foi lançado depois da saída do Carille no pior momento do time. Mas ele comete algumas falhas, não sei, talvez por excesso de confiança, talvez por falta de amadurecimento, mas não sei. O que me chama a atenção é que mesmo falhando desse jeito, eu continuo ligando para as pessoas que me falam bem do cara e falo, pode escrever, isso vai virar, vai virar. O Corinthians tentou zagueiro. O Corinthians procurou o Gil e descobriu que o Gil tem mais... Descobriu não. Foi informado que esse último ano de contrato que o Gil tem na China, ele vai ter que cumprir, até por conta dos salários, o clube não o libera. O Gil foi titular absoluto de todos os jogos do time dele lá na China. Jogou toda a temporada, 100%. Não faltou um jogo. E é provável até que no fim dessa temporada ele volte ao Brasil, e o Corinthians é muito favorito para ficar com ele, porque há uma relação de proximidade enorme entre as partes. Mas você já iria agora ao mercado atrás Corinthians de um foi. zagueiro? O Corinthians... A ideia do Léo não é ruim, não, de observar o Campeonato Paulista, observar o estadual para ver como é que esses caras se saem. O Corinthians já tentou. O Corinthians tentou o Gil e tentou o Castan. E aí, só uma coisa importante para a gente ter em mente, que até essa pessoa da comissão técnica me lembrou, eu não tinha me atentado a isso, com a contratação do Sornosa e do Bocelli, o Corinthians deixa de ter a possibilidade de contratar estrangeiros. Ele pode até contratar, só que se ele contratar, ele vai ter que descartar alguém da convocação. O regulamento no futebol brasileiro fala em 5 estrangeiros por partida. Seja titular ou reserva, 5 estrangeiros na súmula. O Corinthians estava com 3, os paraguaios Sérgio Dias e Romero, o Arauz chileno, e aí chegaram o equatoriano Sornosa e o Bocelli argentino. Então, a partir de agora, o Corinthians, se contratar alguém, vai ter que deixar alguém fora até da relação do banco de reservas. É bem verdade que a situação do Romero é uma situação indefinida, mas ele tem contrato até julho. Então, se trouxer... vai trazer um zagueiro da América do Sul, um paraguaio que despontou super bem. O novo Balbuena. Estou dando só uma suposição. Um dos estrangeiros vai ter que ser descartado, não vai poder levar todo mundo para o banco. Mas isso no Campeonato Brasileiro, né? Para todas as O competições. Campeonato Paulista tem esse limite também? É para o futebol nacional. Então, eu realmente acho que em relação ao zagueiro, ele vai ter que buscar, ou então entrar em acordo com o Romero. Se você não vai contar mais com o jogador, a melhor coisa a se fazer é sentar, e o André já disse, já tentamos conversar com o Romero e ele está falando, nem atende o telefone. A gente fala isso depois. Ô, Jean, você acha que precisa de mais um zagueiro para esse Corinthians, ou dá para ficar com os dois de titulares e depois ver qual é? Eu vou muito na linha do que disse o Léo. Eu acho que, sobretudo para um time que tem limitações financeiras para investir em jogadores, a defesa muitas vezes você arruma, ainda mais num caso desse, quer dizer que você tem um zagueiro que todo mundo diz que é bom, que tem qualidade, que vai virar, não sei o quê. Acho que muitas vezes você arruma na organização do time, né? Você não expõe tanto zagueiro. O Nicola citou questões que são questões muito mais de cabeça do que de deficiência técnica, então que eventualmente também uma conversa, um tratamento diferente com o jogador pode ajudar. Eu acho que você tem que tentar acertar, você tem que tentar arriscar. Arriscar nem é o termo, assim, você tem que tentar ajustar e tirar o melhor do jogador. A gente vê muitas vezes, né, no futebol brasileiro, times desistindo de jogadores rapidamente. A gente teve, por exemplo, no Palmeiras campeão brasileiro, a torcida tinha colocado o Antônio Carlos em lista de dispensa, vai embora, não sei o que, o cara foi muito bem na temporada. O Luan era outro que já estava totalmente condenado, exemplo do que tinha acontecido com o Juninho, formou uma ótima dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Então, eu acho que muitas vezes você consegue ajustar isso na organização. É diferente do atacante. O atacante, você sabe que não tem jeito, quer dizer, para você romper uma defesa adversária, para você ter um cara diferente, mesmo um cara que faça a diferença, você precisa de uma qualidade que você não vai tirar de algum lugar. Quer dizer, se o cara for muito limitado tecnicamente,
ele pode te ajudar em outras questões, em questões táticas e tal, mas ele não vai resolver jogos lá na frente. Eu acho que no zagueiro, se você tem a aposta num jogador que você sabe que tem qualidade, é possível tentar acertar isso, sobretudo porque está chegando um técnico no qual a torcida confia muito e que tem uma história de montar times defensivamente bem seguros. Então deu para o Corinthians? É isso? Até as primeiras análises do